Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos para a leitura de hoje, Mateus 7. Mateus 7 fala assim, começa com, o título é Julgamento ao Próximo. Aí Jesus fala assim, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe tirar-me o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui ele está falando, gente, que às vezes a gente, né, julga as pessoas e fala das pessoas, nossa, como que pode fazer isso? Como que não sei o que lá? Sabe? Essa questão de julgar e às vezes de não olhar para nossa própria vida e falar, nossa, mas eu também tenho os meus erros, eu também erro, né? Ou às vezes até naquilo que julga as pessoas faz a mesma coisa, mas não se dá conta disso. A psicologia chama de pontos cegos, que todos nós temos muitos pontos cegos. São coisas que a gente faz, ou comportamentos que a gente tem e que a gente às vezes não percebe, quem vê de fora percebe. Por isso a gente tem que ter humildade para aceitar feedback, né? E refletir sobre aquilo. Quando alguém te fala alguma coisa, te dá o feedback antes de você rejeitar e falar, não, eu não sou assim e tal, primeiro pensa, né? Começa a observar. E quando mais de uma pessoa fala, aí que é para observar mais ainda. E ele fala aqui também que na mesma medida que a gente julgar as pessoas, a gente também vai ser julgado, sabe? Então, antes da gente abrir a nossa boca para julgar, para acusar alguém, pensa antes de falar, porque depois que saiu da boca não tem mais como voltar, né? Não tem mais como voltar, e isso é algo que não agrada a Deus. Então, assim, às vezes a gente quer ter intimidade com Deus, quer sentir a presença dele, quer ter uma experiência com ele, mas não abre mão daquilo que não é certo, né? Não quer abrir mão daquilo que é errado. Então, a gente tem que fazer uma escolha, né, gente? Ou fazer o que é certo e buscar intimidade com ele, ou então viver um relacionamento superficial com ele. Então, para a gente ter intimidade, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. O julgamento é uma delas. Ele fala aqui no versículo 6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estas as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, as despedaçarão. Aqui ele fala que algumas coisas não adianta a gente falar para uma pessoa tola. Por exemplo, dar um feedback para uma pessoa tola. Tola significa pessoa que não tem sabedoria, que a Bíblia fala sobre o sábio e o tolo, né? Ou você falar de alguma coisa profunda, grandiosa, assim, que a pessoa não tem maturidade para entender aquilo ali, é uma pessoa rasa, sabe? Ou, sabe, até mesmo tentar falar de Deus para alguém que são pérolas, né? Que é uma preciosidade. Por exemplo, a palavra de Deus é uma preciosidade. Mas que algumas pessoas, tipo assim, lançar pérolas aos porcos. Tipo, o porco, ele não sabe o valor de uma pérola. Então, o que que vai acontecer? Ele não vai valorizar aquilo ali. Por quê? Porque é porco, ele não sabe o valor de uma pérola. E Jesus foi bem radical aqui. Ele falou que algumas pessoas, tipo, não vão entender o valor daquilo que você está falando, entendeu? E algumas pessoas também não vão entender o teu valor. Por exemplo, quantas pessoas vêm até mim falando: meu Deus, Mário, eu sou uma pessoa assim, assada, eu sou uma pessoa boa, eu fazia tudo por ele ou por ela, sabe? Eu era íntegro, eu fazia tudo, e fazia isso, fazia aquilo, e a pessoa não me valorizou e ainda me sacaneou, tudo. Talvez seja uma pessoa semelhante a isso, entendeu? Talvez você é uma pérola e essa pessoa não entende o valor de uma pérola, né? Por isso que Jesus fala: não atire pérolas aos porcos, não dê aquilo que é precioso aos cães, entendeu? Porque uma pessoa que de valor, ela reconhece aquilo que tem valor. Então, se alguém não soube reconhecer o teu valor, não se preocupa, né? Uma pessoa de valor vai saber reconhecer. Aí ele fala da persistência na oração. Versículo 7 fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, você dará uma cobra?
Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que os outros lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então ele fala da persistência na oração, entendeu? Ele fala que nós, apesar, né, ele fala serem maus, fala no sentido que nós seres humanos nós nascemos inclinados para o mal. É mais fácil às vezes fazer o que é errado do que fazer certo. Ele quer dizer assim, vocês que tipo que, né, que são falhos, tudo, vocês gostam de dar coisas boas para os filhos de vocês. Imagina o pai de vocês que está no céu, aquilo que eu falei ontem, que é um amor perfeito. Como que ele não vai dar, tipo, todas as coisas boas pra gente, entende? Por isso ele fala, pede, aquilo que eu falei ontem, às vezes a gente fala, ah, eu não vou incomodar Deus com isso, Deus já tem tanta coisa, isso daqui é uma bobeira, ou é supérfluo. Não é, aquilo que é importante pra você não importa se é supérfluo ou não, é importante pra Deus te dar. Então, seja perseverante na oração, não peça só uma vez, fala, ah, Deus não me deu. Ele tá falando persistência, ó, persistência na oração, né? E saber que Deus, ele é um pai de amor, independente da relação que você teve com teu pai biológico, Deus não tem nada a ver com ele, ele é um pai de amor, amor. E ele termina, e é engraçado que muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, ai, não faça para os outros o que você não quer que faça para você, não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Jesus falou, não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Só que Jesus falou algo muito mais profundo, não foi isso que ele falou. Ele falou assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Foi muito mais profundo que Jesus falou. Ele não só falou, tipo, não façam para os outros o que vocês não querem que lhes façam. Ele falou, façam para os outros tudo aquilo que vocês gostariam que fizessem para você. Gente, isso é muito sério, é muito profundo. Então, assim, você, antes de fazer alguma coisa, você perguntar, tipo, eu gostaria que fizesse isso por mim? Ou tipo, eu gostaria que fizessem isso por mim, então eu vou fazer isso pelo outro, sabe? Olha só, eu tô bem reflexiva sobre isso. É muito profundo isso, sabe? Eu já meditei várias vezes nessa palavra. Mas pensem bem sobre ela. Façam para os outros tudo o que vocês gostariam que fizessem para vocês. Antes de fazer alguma coisa, se pergunta, eu gostaria que fizesse isso por mim? Sim, eu gostaria. Bom, então eu vou fazer pelo outro. Aí ele segue no versículo 13. A porta é estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à perdição, são poucos que a encontram. Aqui ele tá falando assim, a porta estreita, gente, é a porta larga. A porta larga leva à perdição. Por que a porta larga? Porta larga quer dizer que tudo pode. Ah, tudo pode, é tranquilo fazer isso, pode pecar, pode errar, pode não sei o que lá. Então, a porta larga, ele tá falando que é a pessoa que se permite tudo, entendeu? Acha que tudo é permitido, que nada é errado. E aquele negócio que eu falo, o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Ah, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você é filho de Deus. E o certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo. Então ele fala a porta estreita, porque a porta estreita é o que leva ao reino, que leva para ele. Então estreita quer dizer você vai ter que deixar um monte de coisa de lado, entendeu? O que é errado, o que é pecado, a mentira, todas as coisas que a gente sabe que é errado. Você vai ter que jogar tudo isso fora, toda essa bagagem fora, e para entrar na porta estreita, porque não vai entrar com esse monte de coisa, não cabe, é estreito. Agora a porta larga, né, é aquela pessoa que acha que tudo pode, entendeu? Pode fazer tudo, 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 aí não entra na porta estreita, não cabe com toda aquela bagagem, entendeu? Agora entra daí na porta larga, que é a porta da perdição. Então, para entrar pela porta estreita que leva até ele, a gente tem que jogar fora tudo que não vem dele. Aí aqui ele fala da árvore e o seu fruto. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Olha só, e isso tem acontecido muito, né, gente?
E Jesus fala que ia aumentar isso nos últimos dias. Quantos líderes religiosos, padres, pastores e todos, enfim, de todas as religiões que a gente descobre coisas bizarras depois deles, né? Então, assim, pessoas que estão pregando no nome de Deus, vestidos em pele de ovelha, mas são lobos devoradores. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra, porque a gente não se deixa impressionar e tem intimidade com Deus, porque quanto mais intimidade você tem com Ele, mais discernimento você tem das coisas, entende? Você convive com o que é verdadeiro. Então, quando chega o falso, você logo identifica, Jesus é verdadeiro. Quanto mais você conviver com Ele, quanto mais intimidade você tem com Ele, você identifica o falso rapidamente. Não só os falsos profetas, né, os falsos líderes religiosos, mas as pessoas falsas, os amigos falsos, seja o que for, você identifica rapidinho aquilo que não é verdadeiro. Então ele fala: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá ruins frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Aqui ele está falando do fim dos tempos, né? Do inferno mesmo. Assim, pelos seus frutos vocês as reconhecerão. Então, a árvore boa, ela dá frutos bons. A pessoa boa, ela dá frutos bons, né? O comportamento dela é bom e o resultado das coisas que ela faz são boas. Trazem benefícios, trazem bem as coisas para as pessoas. Elas não colocam sobre as pessoas um fardo pesado, sabe? Pelo contrário. Por isso que é bom, gente, a gente analisar quando a gente está na presença de uma pessoa, como que a gente sai depois. Até de amigos, seja a pessoa que for, entendeu? Quando você escuta aquela pessoa, quando você conversa com ela, como que você sai da presença dela? Você sai leve ou você sai carregado, sai com energia pesada? Então é muito importante a gente observar isso, sabe? Como que você sai? Porque uma árvore boa, ela vai dar fruto bom, você vai sentir paz. Ainda que a palavra seja de repreensão, de te dar um feedback que desce o cacete em você, mas você vai ser em paz, você vai sentir que aquele feedback foi com amor, foi tipo assim, que você não é bom ouvir na hora, né? Algo negativo sobre a gente, mas a gente sente que tinha amor ali por trás dessas palavras. E a gente sente paz. E agora, quando não vem de Deus, a gente não sente paz, a gente fica carregado, se sente mal. Então começa a observar como você se sente na companhia de algumas pessoas, né? Depois ele continua e fala assim: nem todo aquele que me diz, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia é no último dia, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Aí você pensa, como assim? Mas a pessoa, né, fez maravilhas no nome de Jesus, curou enfermos, expulsou demônios, fez milagres e tudo. Mas ele fez por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Então, às vezes, se a pessoa ordena, seja curado em nome de Jesus, não sei o que, a pessoa pode até ser, mas não por causa daquela pessoa que está fazendo, por causa do nome de Jesus que tem poder para fazer isso e por causa da fé da pessoa. Porque lembra que Jesus, sempre que curava alguém, ele falava: tua fé te curou. Aí a pessoa tem tanta fé, e pode ser uma pessoa que fala de Jesus, mas abriga o mal no coração, e se falar seja curado em nome de Jesus, não sei o quê, e pela fé da pessoa e pelo poder do nome de Jesus, a pessoa é curada. Então, aqui ele fala de novo, né, dos hipócritas, das pessoas que professam o nome de Jesus, mas que não são dele, que guardam o mal no coração. Por isso que ele fala: façam-se de mim vocês que praticam o mal, ou que pregam a palavra, ou que fazem coisas apenas por interesse, entendeu? São os falsos profetas, os falsos líderes religiosos e os falsos cristãos também. Não são só líderes, gente, são pessoas que se dizem cristãs, mas que não tem nada de cristão. Cristão significa pequeno Cristo, ou seja, aquele que segue os caminhos, que imita os passos de Jesus. Tem até um livro que se fala: em seus passos, o que faria Jesus? Tipo, no teu lugar, o que Jesus faria?
A gente se perguntar isso antes. Então não adianta, sabe, ser religioso e não sei o quê, aquela religiosidade, aquela coisa toda e não ter uma vida de intimidade com Deus. Ele olha para o nosso coração, sabe, e não tem como enganar ele. Aqui ele fala do prudente e do insensato no versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. A rocha, gente, é Jesus. A Bíblia chama Jesus de rocha, tá? Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aí, então ele está falando aqui, construir a sua casa sobre a rocha. Quando tudo que você faz, você consagra a Deus, você faz fundamentado na palavra, na verdade, na integridade, na limpeza, sabe? Limpeza de coração, na pureza, aquilo ali se torna forte e inabalável, que nada destrói, nenhuma tempestade derruba. Quando você está firme na rocha, que é Jesus, nada te derruba, nenhuma tempestade te derruba. Agora ele fala aqui que a pessoa que escuta a palavra de Deus, por exemplo, todos nós estamos aqui estudando. Agora, quem aprende tudo isso daqui e não pratica, tipo, não adianta de nada. É o conhecimento sem aplicação, é tolice, entendeu? Agora, sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é quando você escuta e pratica, esse se torna sábio. Então, assim, ele fala que quem escuta isso daqui, a palavra, né? Como a gente está ouvindo agora, está lendo aqui, e não pratica, é como o homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Ou seja, qualquer ventinho derruba a pessoa, sabe? Qualquer tempestade derruba, porque ela não está firmada na rocha, ela está firmada na areia, na superficialidade. Ela é superficial, ela não pratica as palavras, então ela torna alguém superficial. Ela só escuta, mas não pratica, então não adianta nada. Aí ele encerra no versículo 28 falando assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Mestres da lei eram aqueles religiosos, líderes religiosos que eram hipócritas, né? Que não viviam aquilo que pregavam para os outros. Pregavam uma coisa, mas viviam outra. Eles só tinham teoria, eles não tinham vida. E existe muita diferença, gente, de uma pessoa que tem vida com Deus e de uma pessoa que só tem teoria, só tem. A gente sente, sabe? Eu não sei vocês, mas, tipo, às vezes quando eu coloco algum vídeo no YouTube, tem pessoas que eu não consigo escutar 2 minutos, assim, sabe? Não dá, não vai, não flui, tipo. Parece que é cansativo, não sei, pode ser bonito o que ela tá falando. Aí você, tipo, coloca em outro que a pessoa pode estar falando talvez a mesma coisa, tipo, tudo, só que tipo, você escuta ali 1 hora a pessoa falando e parece que o tempo voa, que é gostoso de ouvir, isso é a pessoa que tem vida, sabe? Que não é só teoria, ela tem uma vida baseada naquilo que ela tá falando. É muito diferente isso, a teoria da vivência, né? Da experiência. Mas é isso então, gente, a palavra de hoje, Mateus 7. Vamos encerrar com uma oração, então? Paizinho querido, muito obrigada pelo teu amor e muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos dá a revelação da tua palavra e pedimos cada vez mais a tua presença sobre as nossas vidas, em nós, Senhor. Deus, que cresça em nós tudo aquilo que vem do Senhor e que desapareça tudo o que não é. Ajuda-nos, Senhor, a despojar-nos das coisas que não provêm de ti. Ajuda-nos, Deus, como lemos aqui na tua palavra, que é a porta estreita que leva ao Senhor. Então, sim, nem tudo é permitido. Ajuda-nos a jogarmos fora, Deus, aquilo que nos afasta da tua presença, aquilo que nos impede de termos intimidade contigo, aquilo que entristece o teu espírito, Senhor. Senhor, guarda os nossos lábios. O quanto pecamos, Senhor, com as nossas palavras e às vezes nem nos damos conta que isso nos afasta da tua presença. Guarda os nossos lábios, ajuda-nos a falarmos aquilo que promove edificação, Deus. Ajuda-nos a fazermos aquilo que nos aproxima do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a praticarmos a tua palavra. Não adianta só estarmos aqui lendo, ouvindo, Deus, se a gente não colocar em prática. O Senhor disse que é como o homem insensato que constrói a sua casa sobre areia e facilmente é derrubada por qualquer vento. Ajuda-nos, Deus, a construirmos a nossa vida, a nossa casa, tudo que somos, Senhor, na rocha que é o Senhor,
para que nenhuma tempestade derrube, Pai. Eu peço, Deus, por todos aqueles que estão ouvindo essa oração agora, pelos seus familiares também, que eles sejam sábios, Deus, que eles sejam despertados para a sabedoria, para a intimidade contigo, para um relacionamento íntimo com o Senhor, e que tudo que eles construam, Senhor, que as suas vidas sejam construídas na rocha, Pai. Em nome de Jesus te peço, Senhor. Somos falhos, Deus, somos inclinados às vezes para fazer aquilo que é errado, mas no Senhor, o Senhor nos capacita a fazermos o certo. Deus, queremos entrar pela porta estreita que leva até o Senhor, por isso temos que deixar para trás alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas atitudes. Ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a fazermos para os outros tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós, Deus. Senhor, entendemos que nas nossas forças, às vezes, nós não conseguimos. Somos humanos e quando vemos, falamos palavras que não deveríamos ter falado, fazemos julgamentos que não deveríamos ter feito, Deus, e cometemos atos que não deveríamos ter cometido. Ajuda-nos, perdoa-nos e ajuda-nos, Deus. Precisamos da Tua ajuda para fazermos o certo. Espírito Santo, eu sempre te peço que você grite aos meus ouvidos sempre que eu estiver para fazer algo errado, algo que não vem do Senhor, que o Senhor grite, que o Senhor fale alto mesmo e que eu escute. Me dá um coração disposto a te obedecer imediatamente. Dá-nos, Senhor, para cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa oração agora, para suas famílias, seus familiares, e para mim, Senhor, eu também preciso disso. Dá-me, Senhor, ouvidos, dá-nos a cada um de nós ouvidos abertos para te ouvir, para escutar a tua voz, para discernir a tua voz quando vem do Senhor. Dá-nos ouvidos abertos para te ouvir, Senhor, e um coração disposto a te obedecer imediatamente. Senhor, ajuda-nos a sermos sábios e não tolos, Deus, a praticarmos a tua palavra, porque o Senhor diz que não adianta nada se a gente não praticar. Ajuda-nos a praticarmos, Senhor, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Ajuda-nos, Deus, a sermos árvores frutíferas que deem bons frutos, Deus, e que esses frutos alimente a vida de outras pessoas, alimente a alma de outras pessoas, Pai. Livra-nos, Deus, de toda a hipocrisia, livra-nos, Deus, de sermos apenas uma aparência, Deus, apenas falsos cristãos, falsos espirituais, Deus, livra-nos da hipocrisia, livra-nos de termos um coração mau, dá-nos um coração bom, Senhor, ajuda-nos a sermos íntegros diante do Senhor, a sermos irrepreensíveis diante do Senhor. Ajuda-nos a vivermos uma vida que o Senhor, ao olhar para nós, o Senhor possa dizer o mesmo que o Senhor disse sobre Jesus: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, esta é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Ajuda-nos, Deus, a vivermos de tal forma que venhamos alegrar o teu coração, a levar o Senhor a ter prazer na nossa vida, a ter alegria ao olhar para nós, a ter orgulho de nós como um pai e uma mãe tem orgulho dos seus filhos quando eles fazem aquilo que é bom, que é agradável, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a sermos filhos obedientes e ajuda-nos a perseverarmos na oração, como a tua palavra diz aqui hoje, que quem persevera recebe, Deus. E ajuda-nos a pedirmos certo também, certo, porque a tua palavra diz que às vezes a gente pede e não recebe porque pede errado. Então, Espírito Santo, te pedimos, ensina-nos a orar como convém. Ensina-nos, Deus, nós precisamos tanto de ti. Precisamos de Ti para todas as coisas, até para aprender a orar, Senhor. Somos como crianças às vezes e não temos um nível de maturidade espiritual que gostaríamos de ter. Mas com a Tua capacidade, com a Tua ajuda, nós podemos, Deus. Capacita-nos, Deus. Capacita-nos a orarmos como devemos orar. Capacita-nos a vivermos, a andarmos como o Senhor quer que a gente ande. Nos Teus caminhos, Deus. Que todos os nossos caminhos sejam retos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, cobre cada um de nós nesse dia com o teu precioso sangue, Jesus. Reveste-nos com as tuas armaduras, Deus. Esconda-nos no teu esconderijo, a nós, as nossas famílias, os nossos familiares, os nossos bens. Senhor, fere de cegueira e de mudez todos os nossos inimigos, para que não nos encontre, Senhor, que ainda que nos procure, não nos encontre. Nos guarda no teu esconderijo, Deus, e de mudez também, para que nós não venhamos a escutar, Senhor, nenhuma sugestão do inimigo, nenhuma ideia, nenhum medo, nenhum pânico, nada, Senhor, daquilo que não vem do Senhor. Que os nossos ouvidos sejam fechados para o mal, Deus. Que os nossos olhos, a nossa mente, a nossa boca sejam fechados para o mal e abertos somente para o bem, Senhor. Somente para as coisas que vêm do alto, que vêm do Senhor.
Paizinho, nós te pedimos, oramos, te agradecemos e com fé recebemos, Deus. Aumenta a nossa fé a cada dia, Pai, e leva-nos cada dia mais a uma intimidade contigo, a reconhecer a tua voz, a discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Ajuda-nos, Deus. Muito obrigada, Paizinho, pelo teu infinito amor. Recebemos tudo o que pedimos pela fé, Senhor, neste momento. E te agradecemos pelo teu amor tão grande, tão lindo, Deus, que permitiu o Senhor dar aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, que é o teu Filho, para morrer por nós, para que nós pudéssemos de novo sermos íntimos do Senhor, termos intimidade como Adão tinha contigo lá no Jardim do Éden, que o Senhor ia visitar ele e a Eva todos os dias para conversar com eles, Deus, porque o Senhor quer relacionamento com seus filhos, quer intimidade com seus filhos. E assim nós também queremos intimidade contigo. Ajuda-nos, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua proteção, pela tua provisão, Senhor, e por todos os livramentos que o Senhor nos dá a nós e às nossas famílias todos os dias, que às vezes a gente nem tem noção deles. Muito obrigada, Pai. Dá-nos um coração grato, Senhor. Encha-nos de gratidão, Senhor, todos os dias da nossa vida. Ajuda a olharmos para aquilo que nós temos de positivo nas nossas vidas, Deus. Temos saúde, temos vida, temos uma família, Deus. Temos um teto para morar, temos uma cama, temos cobertas quentinhas para nos cobrir, Senhor. Temos, Deus, tantas coisas, temos energia elétrica, temos internet, temos banheiro dentro de casa, até, Senhor, 100 anos atrás, nem os reis tinham, Deus, 100 e poucos anos, nem os reis tinham o que nós temos hoje, Deus. Muito obrigada por tanto amor, por tanto cuidado, temos eletrodomésticos que facilitam a nossa vida, ajuda-nos a sermos gratos por cada coisinha, Senhor, por cada coisa que é tão preciosa e que às vezes a gente só sente o quanto é precioso quando perde. Ajuda-nos a valorizarmos todas as pessoas que nós temos, todas as coisas que nós temos, Senhor, que nós não precisamos perder para valorizar, mas que a gente valorize e assim sabemos que o Senhor transbordará ainda mais sobre as nossas vidas. Dá-nos gratidão, Paizinho, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.